Boa tarde, vamos dar início à web de hoje. O tema proposto é falar sobre os fitoterápicos e plantas medicinais utilizados em distúrbios do sistema digestivo e dar um enfoque para as questões farmacológicas. Bom, quando a gente trabalha falando sobre a recomendação e a prescrição de fitoterápicos com ação digestiva, nós vamos estar enfocando alguns problemas, alguns agravos de saúde mais relevantes. São eles as dispepsias, as flatulências, os problemas relacionados ao fígado e vesícula biliar, então o efeito colirérgico e o efeito colagogo, as diarreias, as constipações intestinais, as gastrites e as úlceras. Essa web ela foi dividida então por agravo. Eu vou trazer várias plantas medicinais e está abordando as indicações, precauções e a posologia, certo? E no final a gente abre para as perguntas. Bom, então o primeiro grupo de planta são as plantas e fitoterápicos relacionados às dispepsias, né? Então, as dispepsias num conceito de uma síndrome que envolve enjoo, a dor abdominal, náusea, o desconforto, né? Então, esse conceito mais amplo da dispepsia. Então, a primeira planta que a gente pode estar utilizando como uma alternativa ou uma complementariedade ao tratamento das dispepsias é a camomila. Então, a camomila ela tem ação antiespasmódica, intestinal e antidispéptica. A parte, né, o farmacógeno, que tem os princípios ativos importantes para esta ação é as flores, e a ação digestiva da camomila ela está relacionada com a presença dos flavonoides, mais especial a apigenina, né? Bom, o que a gente tem que ter de precaução quando a gente prescreve ou recomenda a camomila para o tratamento das dispepsias? Primeiro é que ela pode interferir na absorção do ferro, no caso de um tratamento prolongado. O tratamento prolongado são, no caso que a gente usa diariamente, sem intervalo por 60 dias, no uso contínuo, né? E é também contraindicado para as gestantes, pessoas que têm alergia. Um efeito colateral citado pelo uso, né, excessivo da camomila, ou pelo uso prolongado, ou pela dosagem acima do que é recomendado, é as dermatites de contato. Isso muitas vezes aparece também quando a pessoa ela tem certa alergia à camomila ou outras espécies da família da camomila, que é as asteráceas. Como é que eu vou estar, então, recomendando e prescrevendo a camomila? Posso estar prescrevendo ou recomendando em forma de infuso, então a infusão eu vou estar utilizando para as plantas secas e para as plantas frescas, uma colher de sobremesa em 150 ml de água, e vou recomendar que o usuário use 3 vezes ao dia entre as refeições. O extrato seco, ele é utilizado na forma de encapsulado ou na forma de tintura, né? Então, na forma de encapsulado, eu vou estar prescrevendo uma cápsula de camomila de 300 mg, entre 300 a 1000 mg dias. Essa dosagem eu vou estar dividindo em 3 tomadas diárias também entre as refeições. É importante a gente frisar aqui que o extrato seco, né, regulamentado pela Anvisa, é aquele extrato seco que tem um marcador químico, a apigenina, de 2 a 24 miligramas de uso diário. Então, é importante que quando a gente opte pela prescrição dos fitoterápicos, como a gente viu na web anterior sobre prescrição de fitoterápico, é que a gente prescreva o nome popular, o nome científico, a dosagem diária que eu quero que essa pessoa esteja utilizando, e abaixo eu registre qual é o marcador químico, né, que eu espero que esteja neste encapsulado, tanto para a fórmula manipulada como a forma industrializada.
A outra planta é a mil-folhas. Então, a mil-folhas, ela tem ela é um digestivo, então tem uma ação antidispéptica, ela é antiespasmódico e também é utilizado para falta de apetite. Em relação ao antiespasmódico, ela é uma planta interessante também para cólicas menstruais, ou associada com a melissa para controle da TPM. É uma planta que a gente usa as folhas. Ela é contraindicado para pessoas que têm úlceras gástricas, duodenais, oclusões biliares e gestantes. E o uso prolongado dela pode provocar dor de cabeça, reações alérgicas, aumento do efeito dos anticoagulantes. Então, é uma planta que eu não devo estar utilizando junto com o anticoagulante e nem com os depressores do sistema nervoso central. Em relação à posologia dela, é importante a gente ver que a quantidade de planta é menor que a camomila. A gente vai estar usando 1 colher de chá para 150 ml de água e recomendando 3 a 4 vezes ao dia. Para as plantas frescas, né, o recomendado é o uso de uma proporção de 4 dedos de uma planta maior. Então, eu pego a planta no seu ápice e faço medidas de 4 dedos. Então, eu consigo que mais ou menos isso dá meia folha, né? Se eu pego uma folha maior, uma folha mais adulta da planta, é em torno de meia planta, que vai dar o equivalente a 1 colher de chá para 150 ml de água. Se a minha opção é pela tintura, eu vou estar prescrevendo 20 gotas em 75 ml de água e dando uso para 3 vezes ao dia. Então, essas 20 gotas é em torno de 1 ml. A ação digestiva da mil-folha, ela se deve pela presença dos flavonoides. Então, são os flavonoides presentes na mil-folhas que vão conferir a ação anti-inflamatória e antiespasmódica. E os princípios amargos, a ação carminativa, né? Então, ela, além de ser digestiva, ela também age na questão das flatulências. Continuando nas plantas para tratamento da dispepsia, uma terceira opção seria a Marcela do Campo. Então, a Marcela do Campo também antidispéptica, antiespasmódica, anti-inflamatória. Ela tem uma especificidade interessante no tratamento de cólicas abdominais sem causa, né? Então, é uma planta que, pela avaliação, acompanhamento clínico de alguns pacientes, vem tendo esse relato para as cólicas sem causa, cólicas abdominais sem causa, a Marcela está trazendo um bom resultado. O que a gente tem que cuidar é que essa planta, ela pode provocar alergia, e existe um relato de que uma pessoa teve o surgimento de petéquias na coxa, né, após o uso da Marcela. É uma planta que a gente dá preferência pelo uso do chá, né, pela infusão. Eu vou estar utilizando de 3 a 4 inflorescência, não é um punhado, não é uma colher, são 3 florzinhas para 150 ml de água, e recomendando o uso de 1 xícara 3 vezes ao dia, por 15 dias, né, com um intervalo de 5 dias, se haver necessidade de dar continuidade do tratamento. E nunca, né, e assim evitando o uso prolongado por mais de 60 dias. A melissa, ela é uma planta que tem uma ação ansiolítica, como calmante, para o uso de calmantes leves, insônias e ansiedades, mas ela também tem uma ação antiflatulenta, né? Então, ela é uma planta carminativa, ela ajuda na questão da flatulência, e também tem uma ação antiespasmódica, né? Então, pode ser utilizada para cólicas intestinais, para cólicas uterinas. A parte da planta que a gente vai estar utilizando é as flores e as flores, né, as folhas e as flores, e é contraindicado para pessoas que têm hipotireoidismo, gestantes, lactantes, e também deve ser utilizado com cautela para os hipertensos, que como ela tem uma ação sedativa, ela pode dar hipotensão, tá? O que a gente tem que cuidar em relação às melissas, a melissa que eu estou trazendo aqui é a Melissa officinalis, é aquela que ela é rasteira,
que é a planta diferente da Lípia alba, que é o que a gente chama de melissa em galho, né? E também diferente do capim-limão, que também é conhecido como melissa ou erva cidreira, né? Ou cidreiras, ou capim-cidreira. Tá? Então, no grupo de espécies chamados popularmente de melissa, a gente tem várias plantas melissas. A melissa que tem ação antiflatulente e antispasmódica é a melissa officinalis, certo? Como é que eu vou estar, então, recomendando? Uma colher de sobremesa para 150 ml de água. No encapsulado, um encapsulado de 400 mg a 900 mg dia, com um marcador químico que é expresso em ácido rosmarínico. Então, a ação digestiva da Melissa officinalis, ela está presente pela composição que ela tem relacionada aos óleos essenciais, principalmente citral e citronelal, né, e a ação antispasmódica relacionada ao flavonoide, a apigenina e a luteína. A ação anti-inflamatória, né, está relacionado com ácido cafeico e o ácido romarínico, e essa ação colirérgica e protetora, né, relacionadas às mucilagens. Bom, o manjericão o manjericão é a planta que é recomendado utilizar ela fresca, ela pode ser utilizada junto à alimentação ou em forma de infusão, certo? A ação digestiva dela está relacionada com os óleos essenciais e é uma planta também que é contraindicada para gestação e lactação, mas é uma alternativa como um antiespasmódico, então para as cólicas, na ação antidispéptica, e também ela é emmenagoga, então ela tem uma ação também nas cólicas uterinas. Posso estar utilizando ela em forma de tintura ou em forma de infusão. Na opção das tinturas, 30 gotas a 60 gotas dias, vou estar diluindo isso em 75 ml de água e dividindo isso em 3 tomadas. Na forma de infusão, vou estar utilizando uma colher de chá, né? E, se necessário, durante 15 dias, 2 vezes ao dia, faz a pausa de 7 dias e continua se necessário. Bom, o alecrim, ela tem uma ação também antidispéptica e anti-inflamatória. É uma planta que ela tem interações medicamentosas com alguns medicamentos antipertensivos. O cuidado que a gente tem que ter o alecrim é que na composição dela, dependendo de onde ela é plantada, da raça química que se tem do alecrim, eu posso ter uma concentração de cânfora muito elevada nessa planta. Então, por isso que a gente sempre orienta o uso de 5 pontas, né? Então, 5 folhinhas, que isso equivale em torno de uma colher de chá para 150 ml de água, de 3 a 4 vezes ao dia entre as refeições. Ou em forma de tintura, 10 ml, diluído em 75 ml, dividido em 3 tomadas, certo? Então, é uma planta também que, por a sua atividade anti-inflamatória, ela é uma planta bem interessante para estar associando com argilas, para tratamento de dores lombares, né? E reumatismos, e em relação à dor, tá? Mas ela também tem essa ação. Ela tem essa ação digestiva. E essa ação digestiva, ela pode ser utilizada tanto em forma de tintura, como infusão também na comida. Então, é muito recomendado o uso de alecrim junto em carnes brancas, como o frango, o porco, né? E a carne vermelha, o que a literatura traz e as recomendações dentro da nutrição, é que ela não tem uma boa afinidade com a carne vermelha, mas com a carne branca, ela favorece o sabor. O orégano também é uma outra planta que ela é um condimento, né? Então, eu posso estar explorando ela também como um alimento, né? Junto com a alimentação. Ela favorece a questão digestiva, a questão antiespasmódica, e ela é um antioxidante, certo? Então, o que a gente tem que cuidar é que as pessoas que usam suplemento de ferro, elas devem ser orientadas a usar um intervalo de 2 horas antes ou 2 horas depois da medicação, do suplemento com ferro, porque o orégano ele interfere, ele se liga à molécula de ferro e diminui, então, essa absorção intestinal,
certo? E como eu coloquei, ela é contraindicado tanto para gestação como para lactação. E o princípio ativo importante dentro do orégano, que confere essa ação digestiva, é a presença dos princípios ativos amargos, né, e os ácidos fenólicos. Então, é uma planta que, na forma de infuso, ela pode ser recomendada como complementação nas dietas nutricionais. Então, o nutricionista pode estar utilizando desta planta como um ponto favorável para melhorar a questão das desordens dispépticas, né? E o médico e os outros profissionais, eles podem também estar utilizando em forma de fitoterápico ou em forma de infuso para estar melhorando também a questão relacionada à digestão. O gengibre é uma planta que tem vários estudos mostrando a sua eficácia em relação no tratamento de enjoos, náuseas e vômitos, principalmente relacionada à gravidez, movimentos, o enjoo de movimento e o enjoo pós-cirúrgico, né? Tem alguns estudos que vêm trazendo resultados no uso do gengibre em tratamentos de quimioterapia, né? Então, pacientes com câncer que estão fazendo uso de quimioterápicos, estão fazendo administração de gengibre para poder estar reduzindo esse desconforto relacionado à náusea e o vômito. É importante a gente evitar o uso do gengibre em pessoas que fazem uso de anticoagulante, alguns distúrbios circulatórios, cálculos biliares, irritação gástrica e a hipertensão em menores de 6 anos. O gengibre, temos 3 opções de prescrição em forma de decoco, né? Por que decoco? Porque trata-se de uma raiz, então quando eu tenho uma raiz eu uso a forma de preparo é a decocção, que seria o quê? Seria eu ferver a água, a hora que levantou a fervura, eu pego esse rizoma, coloco dentro da água, espero mais 5 minutos, de 5 a 12 minutos de fervura, desligo o fogo, abafo, espero os 15 minutos para fazer a ingesta do chá. Na forma da tintura, 25 gotas, de 2 a 3 vezes ao dia, também diluído em água. Ou em forma de extrato seco, né? Então, aqui a opção de trazer a forma de encapsulado, dose diária do encapsulado do gengibre, 200 mg a 1000 mg dia, divididas em 3 tomadas. Também temos o marcador, o Gengiroz, né, que é o marcador químico do gengibre para os encapsulados. Essa ação digestiva, carminativa, antiespasmódica, antiemética do gengibre, ela se dá pela presença dos gengiróis, né? Que os estudos vêm mostrando que ele tem uma atividade muito próxima da metoclopramida. A carqueja, né, nós temos em torno de 150 espécies de carquejas no Brasil, tá? A mais comum é a Baccaria strimera. Então, como é que eu faço a diferenciação e sei que carqueja que eu tenho no meu município? A carqueja trímera, quando eu pego a florzinha dela, vocês podem estar olhando aqui na florzinha, na planta, na lateral, ela tem 3 glóbulozinhos. Ela parece que ela tem três folhinhas, uma grudada na outra. Existe uma outra espécie que é a Baccaria dímera, né? Então a gente tem só 2 glóbulos de folhas, tá? É interessante a gente poder conseguir fazer a identificação de que espécie eu tenho no meu município para poder saber as contraindicações e efeitos colaterais, certo? Então, é uma planta que eu vou estar utilizando a folha. A preferência dela é pela infusão, principalmente porque ela é uma planta que tem princípios amargos, então o amargor da planta, ela ajuda a digestão, ela favorece, a gente vai ver em seguida com as plantas que têm efeito colagogo, né, hepatoprotetor e colinérgico, que elas, o sabor amargo, ele favorece a digestão. E no caso da carqueja, além dos princípios amargos, a gente tem também flavonoides.
O capim-limão, né, ela é uma planta muito conhecida pela sua ação ansiolítica, sua ação calmante e para uso para tratamento de insônias leves, mas ela também tem uma ação interessante para tratamento das cólicas intestinais e cólicas uterinas. Tá? Ela é uma planta que deve ser utilizada com muita cautela em pacientes que fazem uso de psicotrópico, porque ela aumenta o efeito sedativo, e também aos pacientes que são hipertensos, porque ela pode provocar a hipertensão, a hipotensão e sobrecarregar, né? Então, sobrecarregar o efeito do antihipertensivo. É uma planta que, quando a gente tem pessoas que têm pico de pressão, né, alteração de pressão por questões emocionais, é uma planta interessante por ela ter essa ação hipotensora. Posso estar utilizando ela na forma de infuso ou na forma de tintura, 1 colher de chá, 150 ml de água, dividida em 2 a 3 tomadas ao dia. E em forma de tintura, então 40 ml, 40 gotas, desculpa, ela representa em torno de 2 ml, vou estar diluindo 75 ml de água. O que é 75 ml de água? É meia xícara de água em 3 tomadas. Então, a ação digestiva do capim-limão está relacionada pela presença dos óleos essenciais e dos flavonoides que ela tem na composição. Muito importante também a questão do capim-limão é a gente cuidar da diferenciação do capim-limão com o capim-citronela. Né? São 2 plantas do mesmo gênero, da mesma espécie, só que são de gêneros distintos. Então, a diferença é que o capim-limão ele dá a folha mais tenra, mais em pezinha e mais fina. O capim-citronela, a folha é mais larga, mais mole e a toiceira ela é mais caída. Então, o capim-limão para uso oral, o capim-citronela só para uso tópico como repelente. Então, é uma observação importante quando eu prescrevo, né, uma planta medicinal, eu saber de que planta eu estou, que planta que eu estou recomendando e que planta que o meu usuário está entendendo. Então, a gente discutiu na web de prescrição de plantas medicinais a importância de a gente prescrever pelo nome científico, porque o nome popular, muitas vezes, ele refere a muitas espécies. Isso é comum para as cidreiras, é comum para os funchos, é comum para os boldos, porque a gente tem várias espécies que são conhecidas pelo mesmo nome popular. E uma outra coisa importante é que, mesmo que os profissionais que estão assistindo ao web de hoje, eles venham a não prescrever as plantas, né, por alguma opção, ou não recomendar as plantas para uso digestivo, é importante que vocês conheçam essas plantas medicinais, tentem identificar e tentar aprofundar um pouquinho mais essa questão de que princípio ativo essa planta tem e o que ela pode interferir ao tratamento que eu estou propondo para o meu usuário. Então, é importante que a gente, mesmo que a gente não seja adepto à prescrição ou à recomendação de plantas medicinais, que eu pergunte, além das medicações, que planta medicinal que o senhor tem no seu quintal e que planta medicinal que o senhor utiliza de forma concomitante às medicações. Por quê? Muitas vezes eu posso ter uma planta com um princípio ativo, que é o que a gente está vendo aqui, que possa trazer interação medicamentosa à terapia proposta que eu estou fazendo. E isso colocar, né, o nosso tratamento, né, nosso tratamento em risco, ou o nosso tratamento não dá certo, ou o paciente não ter adesão, e a gente tentar levantar N situações, e o que a gente tem ali é o uso concomitante. Né? Então, a gente viu que algumas plantas interferem na questão da absorção de ferro, outras interferem aumentando ou diminuindo o efeito de alguns tratamentos. A hortelã é uma outra opção para tanto como antiespasmódico como antiflatulento. Tá? É as folhas que a gente está utilizando. Ela é uma planta que não deve ser utilizada por pessoas que têm cálculos biliares, obstrução de ducto biliar, danos hepáticos severos, as lactantes, né? As crianças menores de 2 anos.
A hortelã também é uma outra planta que a gente tem várias espécies chamadas hortelã. É uma planta que tem uma hibridização muito presente, né? Então, dependendo do local e as espécies de hortelã que eu tenho próxima uma da outra, a gente tem a possibilidade de ter uma segunda espécie. A hortelã crispa, que é a mais comum no jardim, que é essa mais crespinha com cabinho roxo, ela já é a hibridização de dois outros tipos de hortelã. O que a gente tem citado na farmacopeia, no Formulário Nacional Terapêutico e também na Resolução 10 de 2010 é a hortelã-pimenta, né? A menta piperita, que a gente tem ela no Brasil, mas ela é uma espécie difícil de estar se cultivando. Então, a gente deve também saber de que menta é que eu estou partindo para a gente poder também saber qual menta eu devo estar utilizando. Um exemplo, a hortelã, a menta branca, a hortelã do Cabo Branco, é uma hortelã que ela tem uma ação melhor para as cólicas menstruais. No caso, em forma geral, né, por isso que a gente está colocando aqui menta SP, eu vou estar utilizando uma colher de sobremesa para 150 ml de água 2 a 4 vezes ao dia, certo? E de 2 a 4 ml em 75 ml de água ao dia. Para verminose, já que Itajaí comentou aqui, comumente é utilizado a menta piperita, tá? O funcho. O funcho é uma planta que é confundida, tá, com a erva doce que a gente vai ver na sequência. Como é que eu faço para diferenciar o funcho da erva doce? Existem duas formas para diferenciar o funcho da erva doce. Primeiro, o funcho, a flor dele é amarela. A erva doce, ou anis, a flor da planta é branca, tá? O fruto do funcho, ele é mais alongado, mais fino e alongado. O fruto da erva doce, que é o que a gente faz o chá, ele é mais arredondadinho, um pouquinho mais arredondado, um pouquinho mais gordinho do que a sementinha do funcho, tá? Então, para as questões relacionadas à cólica infantil, cólica menstrual, dismenorreia, questões relacionadas à TPM, a planta que tem atividade farmacológica é o funcho, que é o Funicole vulgaris, tá? Que a parte que eu estou utilizando é o fruto, que muita gente chama de semente, tá? É uma planta que ela não deve ser utilizada para gestação, certo? Porque ela tem uma atividade estrogênica, então não devo utilizar durante toda a gestação, certo? Posso utilizar com cautela durante a lactação, certo? E também posso utilizar com cautela para crianças menores de 2 anos. O que é esse uso com cautela? O funcho, ele não deve ser utilizado como é utilizado industrialmente, que é a fuxicória, molhada no bico da mamadeira e dado para a criança para diminuir a cólica. Por 2 motivos. Muitos desses complexos, né, que a gente tem industrializados, que é em forma de pó, ele tem açúcares na composição. Esse açúcar, ele pode, né, aumentar a probabilidade da formação de cárie e além da concentração que a gente molha o bico, ela está acima do recomendado. Então, o que é o certo, o que é o recomendado e o mais adequado? É o uso de 1 colher de café para 150 ml de água e vai estar tomando 3 vezes ao dia por 7 dias. E não pelo resto da vida, né? Não pelo uso prolongado. Então, o chazinho de funcho é um chazinho adocicado, é um chazinho gostoso, né? Traz uma sensação boa para a criança, alivia realmente a cólica. Existem estudos que mostram que reduz o tempo de choro da criança.
Então, tem muitos estudos que mostram a eficácia do funcho para cólicas infantis. E, inclusive, comparando o funcho com a dimeticona, o funcho com outros medicamentos. Mas o que a gente tem que ter é o cuidado da dosagem e o tempo. E isso também serve para o uso na lactação. Não só pela questão de ainda ter poucos estudos clínicos, mas a questão que já existe, os estudos clínicos que existem mostram que o funcho ele tem ação estrogênica, né? Então, existem relatos da indução da telarca prematura ou infertilidade nos meninos, certo? E o que eu tenho o princípio ativo principal aqui é a funchona e o anetol, que são 2 óleos essenciais. A erva doce, como eu falei, que é a Pimpinella anísio, ela também tem ação antiflatulência, antidispéptica, antiespasmódica. Eu também uso o fruto. Ela não deve ser utilizada em caso de alergia, gestante, lactantes. Também não, né? Hipertensos, em casos de hepatite, obstrução biliar, pessoas que fazem uso do sistema nervoso central. A ação terapêutica é muito próxima uma da outra, né? A erva doce, ela pelo uso prolongado, ela pode desenvolver irritação gástrica. A erva doce, pelos estudos, ela não tem ação estrogênica como o funcho, mas o uso prolongado dela pode trazer reação gástrica. A interação, ela tem interação medicamentosa com o metronidazol e o difurão, né? Então, no caso dela, a gente vai estar utilizando 3 colheres de café para 150 ml de água. Bom, agora no grupo de plantas colinérgicas, colagogas e hepatoprotetoras. Temos o alcachofra, né? Que ela é colinética, então ela estimula a produção de bilis pelo fígado. Ela é colagoga, porque ela estimula a eliminação da bilis pela vesícula. É as folhas que a gente deve utilizar. Os estudos mostram que a alcachofra, em forma de alimento, que é o coração da alcachofra, ela não apresenta atividade dispéptica, tá? E uma outra coisa, para manter a ação antidispéptica ou para também, como tratamento coadjuvante de colesterol, eu devo estar utilizando a tintura ou o encapsulado. Porque a resposta da alcachofra é dose dependente. Então, um infuso, ele me dá uma ação terapêutica leve nas questões digestivas. Nas questões, né, de estímulo da produção do bílis, estímulo da eliminação da bílis, e também na questão como um tratamento coadjuvante na redução do colesterol, que ainda tem poucos estudos que mostram a sua eficácia conclusiva, né, ela deve ser usada na forma de tintura, tá? E essa tintura dividida em 3 doses diárias e sempre recomendado 30 minutos antes da refeição. As plantas que têm essa ação colagoga e colerédica, elas têm a ação relacionada aos princípios amargos. Então, o que esse princípio amargo faz? Ele estimula os receptores do sabor amargo das papilas gustativas. Consequentemente, eu tenho o estímulo da secreção salina e gástrica, vou ter o estímulo da secreção biliar, consequentemente, eu melhoro a digestão. Então, as plantas amargas, como alcachofra, como o boldo do Chile, boldo do jardim que a gente vai estar vendo aqui, são plantas que eu não devo adocicar, né? Porque o paladar amargo, ela confere também a ação terapêutica para a planta. Então, são plantas que eu devo estar utilizando amargo. O boldo, como eu comentei, eu tenho o boldo do Chile, que é aquele que a gente compra industrializado, que eu devo fazer ele na forma de infusão, né? Então, eu faço o boldo do Chile quente. E o boldo de jardim, que é aquele boldo que é o boldão, o boldo brasileiro, eu vou estar preparando ele da forma macerada a frio, tá? A extração a frio, a preparação a frio do chá do boldo, ela favorece a extração dos princípios amargos,
certo? E aí esses princípios amargos que vão conferir, então, essa ação colagoga, né, que o boldo de jardim tem. Uma outra planta é o dente de leão, né? Então, o dente de leão, ela estimula o apetite, ela é diurética também, é colirética, é colagoga, certo? Mas eu devo estar utilizando com muita cautela para hipertenso diabético, porque ela tem efeito hipoglicemiante e tem efeito hipotensor, tá? Posso também estar utilizando ela na forma de infuso, tintura e extrato. A ação digestiva dela, ela se deve também pelos princípios amargos aos alcaloides e os flavonoides. Então, é uma planta também que eu devo estar utilizando com ela amarga, né? Com ela não utilizando nem adoçante, nem o açúcar para a gente poder tá adoçando. Bom, agora, no tratamento das diarreias, né? Então, quando eu falo tratamento de diarreia, aquela diarreia que não é infecciosa, tem algumas plantas. Uma delas é a goiabeira, né? Então, eu vou estar utilizando as folhas jovens da goiabeira em forma de infuso. Então, essa ação antidiarreica, ela se deve à presença de tanino, pectinas e mucilagens que a planta tem na parte que a gente chama do farmacótico. No caso das goiabeiras, são as folhas jovens, tá? Então, o que esse tanino faz? Esse tanino ele tem a função de adstringência, de precipitar a proteína. Então, é aquela trava que quando a gente come a fruta dá na boca. Então, quando ela é aplicada na membrana, ela forma uma membrana consistente, estável, né? E esse processo ele faz com que ajude a normalizar a motilidade intestinal. A pitanga é uma outra alternativa, né? Então, ela também é rica em taninos, ela também faz essa ação de adstringência, de melhorar a motilidade intestinal. O chá verde, né, que a gente tem o chá verde e o chá preto, é uma planta que ela é rica em taninos, ela é conhecida pela ação antioxidante dela, mas ela também tem uma ação antidiarreica, certo? Porque ela tem um alto teor de tanino e esse tanino ele faz, então, essa ação de ajudar a normalizar a motilidade intestinal. Da mesma forma que a goiabeira, a pitanga e o chá verde, a forma de uso vai ser o quê? O chá, né, eu faço o infuso, 3 a 10 gramas da droga vegetal, então da planta seca, e vou estar administrando 30 ml em cada evacuação, tá? Em relação às constipações intestinais, temos alguns tipos de plantas, né, que têm ações na constipação de forma diferente. A cáscara sagrada, a ação dela se dá pela presença da antraquinona, então ela aumenta o movimento peristáltico do intestino e diminui a absorção de água e eletrólito. Então ela age diretamente na mucosa intestinal. Então ela induz esse movimento intestinal não fisiológico e faz com que as fezes se soltem, né, e a gente muitas vezes tem a presença da cólica. É uma planta que eu devo estar utilizando antes de dormir, então eu faço chá, uma colher de café, 150 ml de água e de meia a uma xícara antes de dormir. O chá não tem um paladar agradável, então é uma planta que muitas vezes a gente dá a preferência pelo encapsulado. O sene também é uma outra planta que tem antraquinona, né? Então, para as constipações intestinais eventuais, eu posso estar recomendando, mas eu tenho que ter o cuidado também que, por ela ter antraquinonas, eu tenho esse aumento de peristaltismo não fisiológico. Então, eu tenho a irritação da flora intestinal. Outras alternativas, que aí são alternativas que trabalham na formação do bolo fecal,
né, é a linhaça, né, então ela tem pectonas e celuloses, fibras e as ligninas. Elas são indigeríveis, então elas formam uma massa e, com isso, promovem a proliferação da bactéria intestinal e favorece, então, a questão o estímulo, né, laxativo. O recomendado é estar utilizando 30 gramas da semente ao dia, de preferência usar ela triturada ou rachada para que ela possa absorver o líquido e poder ajudar na ação então laxativa. O farelo de trigo, né, é uma outra alternativa, né, então ela também aumenta a formação do bolo fecal, né, ela também é rica em fibra da mesma forma que a linhaça. O recomendado é 12 a 30 gramas ao dia do grão inteiro, tá? Ou a fibra na forma de farelo. Em relação à linhaça, tanto a dourada como a outra não tem diferença. Bom, para a gente finalizar, uma planta que é de sugestão para as gastrites e as úlceras é a espinheira santa. Então já tem estudos sobre a espinheira santa para ação dispéptica, para azias, para gastrite, como coadjuvante no tratamento de úlceras em uso de anti-inflamatórios não esteroidais. O que se usa é a folha. É preparada por decocção, porque a folha da espinheira é uma folha coriácea, dura, né? Então eu devo utilizar uma colher de sobremesa, 150 ml de água. A tintura, eu vou estar utilizando 10 a 30 ml dia e o encapsulado, que é um dos fitoterápicos que está disponível para compra na lista básica do SUS. Né? Então, a prescrição do encapsulado é 350 a 500 miligramas. Essa ação para gastrite, né, relacionada ao tratamento da gastrite e da úlcera, ela se dá pela presença dos taninos. Então, os taninos têm uma atividade inibitória da bomba de próton e, com isso, consegue diminuir a secreção gástrica. Bom, trouxe aqui algumas sugestões de referências e de material que pode embasar tanto a recomendação como a prescrição. Né? Então, uma delas é a Resolução 10 de 2010. Ela traz uma lista das plantas notificadas de drogas vegetais junto do Anvisa. É um documento bem interessante porque traz nome científico, posologia, modo de usar, contraindicação, interação medicamentosa, né? E algumas recomendações. O formulário de fitoterápico da Farmacopeia Brasileira, então traz quais as plantas que são interessantes utilizar em forma de infuso, em tintura, em gel, em pomada, em xarope, tá? E que perguntaram quando é que a gente pode ter acesso às plantas medicinais no SUS. Já existe disponível para compra na Rename, né, uma lista de 12 fitoterápicos e várias outras plantas em forma que são chamadas de correlatos. Então, as plantas secas elas podem ser adquiridas pelo componente básico da assistência farmacêutica. Então, para que o município tenha essas plantas, é importante que a equipe sistematize uma lista básica dos fitoterápicos e plantas medicinais que ela quer estar prescrevendo dentro da realidade dela, certo? Então, como é que a gente vai poder fazer essa lista? Tem que se fazer discussão, levantar quais os tratamentos que eu quero fazer e que plantas eu tenho na região e que plantas eu posso estar fazendo a compra. Bom, fica então aqui, eu fico à disposição, né? Estou trazendo aqui a sugestão de a gente continuar esta conversa por teleconsultoria, né? Então, os municípios que já usam alguma dessas plantas, ou orientam, ou recomendam, ou conseguiram reconhecer em algum dia, dentro da conversa com o usuário, o uso de alguma planta que não estava próximo do que a gente trouxe aqui de evidência, vocês podem estar solicitando as teleconsultorias. Então, coloquei um exemplo aqui de como solicitar uma consultoria sobre plantas medicinais. Coloca lá o assunto, plantas medicinais utilizadas para o sistema em distúrbios gastrointestinais. E a pergunta: quais as evidências científicas sobre o uso de plantas medicinais no tratamento de distúrbio gastrointestinal? Ou vocês podem botar de forma específica: quais as evidências sobre
a espinheira santa no tratamento de gastrite. Então, já pode direcionar a pergunta para a planta que quer trabalhar. Ou se não, como a gente comentou, como que eu posso elaborar uma lista básica de fitoterápicos no meu município? Como que eu posso comprar, adquirir os fitoterápicos para o meu município? Ou quais o amparo legal que eu, como profissional da área da farmácia, da área da enfermagem, da área da fisioterapia, da área da psicologia, tenho para recomendar ou prescrever um fitoterápico na unidade de saúde? São questões que vocês podem estar direcionando pelas consultorias assíncronas ou solicitando síncronas para a gente dar continuidade na discussão. Para fechar, a gente vai abrir para as perguntas. Eu queria que vocês colocassem no chat a sugestão do outro grupo de plantas medicinais que vocês querem abordar. Hoje abordamos nas digestivas, nos próximos meses podemos abordar outras plantas. Então, coloquem a sugestão aí. A primeira pergunta que apareceu foi o pessoal de Benedito Novo, e eles perguntaram: se o funcho tem atividade estrogênica, então ele é indicado para menopausa? Então, o funcho ele tem atividade estrogênica, tá? Tem estudos já que mostram que ele pode ser utilizado na menopausa. Inclusive, no informativo do mês passado, do Telesaúde, a gente publicou, do mês passado ou do mês anterior, agora não me lembro bem, mas tem o penúltimo informativo, tem a resposta que a gente elaborou sobre o uso do funcho na cólica infantil, e na revisão cita o artigo que fala do uso do funcho para TPM e para menopausa. Mas se caso você queira discutir um pouquinho mais sobre a eficácia, como utilizar, de que forma prescrever, encaminha lá pelo portal para mim, Gisele, como que eu devo prescrever o funcho como complementação no tratamento da menopausa? Que eu te encaminho o material, né, e a gente discute um pouco de como que a gente pode fazer essa prescrição. A segunda pergunta, então, que a gente recebeu do pessoal de Alto Bela Vista. Aqui a maioria das pessoas usa as folhas do funcho para fazer o chá. Está certo? Então, a planta, ela sempre tem uma parte que tem a concentração de princípios ativos com uma maior concentração, que é o que a gente chama de farmacógeno. Então, tem plantas que o farmacógeno é a semente, outra é a folha, a outra é a flor, né? Só que essa planta tem na sua composição completa os princípios ativos distribuídos de uma forma diferente. Então, no caso do funcho, a parte da planta que tem mais flavonoides, né, mais óleos essenciais, que confere essa ação antiespasmódica e antidispéptica, é o fruto, que muita gente chama de semente, tá? Mas as folhas também têm ação terapêutica, como antiespasmódico e antidispéptico, só com uma potência menor do que as sementes. Então, vamos supor, se eu fizer o chá com a semente, eu posso ter um resultado mais rápido que o chá com as folhas, até porque as sementes elas não estão disponíveis, né, o ano todo, e as folhas sim. Mas você pode estar utilizando as folhas do funcho também, só que lembrando com uma potência menor do que você teria com a semente. A próxima pergunta aqui, então, o pessoal de Camboriú: deve-se amassar a semente para melhor aproveitamento dos benefícios do funcho e da erva doce? O que a gente sempre orienta é que a gente faça, quando for preparar o chá ou a tintura, use a menor parte, né, para poder estar extraindo os princípios ativos disponíveis da planta. Como, no caso, eu tenho aqui um fruto, tá? E eu vou fazer a preparação por infusão, essa ação que a água quente promove no fruto, ela já confere essa propriedade de extrair os princípios ativos. Então, eu não precisaria estar quebrando a folha do funcho. Diferente, vamos supor, da linhaça, né? Que eu coloco ali que eu devo esmagar. Porque o que eu quero da linhaça é
a mucilagem. E a mucilagem, ela está dentro da semente. Se eu não quebrar ela, essa mucilagem não sai de dentro dessa casquinha da semente. E eu preciso que ela saia, entra em contato com a água para ela dar aquela entumecer e dar a ação da mucilagem. Já o funcho, não. O contato da água quente com esse fruto, ele já extrai o princípio ativo, que é o óleo essencial. Então, eu não preciso estar quebrando ele. A próxima pergunta que a gente tem, então, pessoal de Benedito Novo. A alcachofra ajuda a baixar os níveis de triglicerídeos no sangue? Então, a alcachofra tem estudos já que mostram uma ação na redução do colesterol, tá? Só que são estudos não conclusivos ainda. E esses estudos falam que a dose resposta a resposta da alcachofra é dose resposta. Então, o infuso, o chazinho das folhas da alcachofra, não nos confere ação para redução do colesterol. Eu vou ter a ação como um coadjuvante no tratamento da redução do colesterol quando eu faço uso da tintura ou do encapsulado. Tá? Então, isso é uma coisa importante, porque os princípios ativos que eu consigo extrair no infuso não vão ser os mesmos que eu vou conseguir extrair na tintura e no encapsulado. Tá? E uma outra coisa importante é que a alcachofra em forma de fruto, né, em forma da comida, ali o fruto da alcachofra, ela não tem essa ação medicinal. A ação dela é mais nutritiva mesmo. Vai anemia e outras questões. O pessoal, então, do Alto da Bela Vista enviou essa pergunta aqui pra gente. A linhaça pode ser triturada em grande quantidade e armazenada utilizando as 30 gramas ao dia? Ou o tempo de armazenagem vai fazer ela perder as propriedades? Tá. A linhaça, a gente até tem disponível no mercado a farinha da linhaça, tá? Só que o que é interessante a gente fazer da linhaça? Comprar ela em semente, pega aquela semente toda, pega ali uma quantidade que você vai consumir em 7 dias. Pega aquela quantidade, coloca no liquidificador, tritura a linhaça. Feito essa farinha, coloca num vidro bem fechado, lacrado, né? Que você tenha essa garantia que vai ficar bem fechadinho. Envolve ele no papel alumínio, ou se tiver um vidro âmbar, melhor o vidro âmbar. Envolve no papel alumínio e deixa na geladeira. Aí, aquela quantidade você vai usar por 7 dias. Então, se você vai usar 30 gramas por dia, faz de 210, 200 e 200 gramas de... Então, compra lá o meio quilo, não sei se é um meio quilo ou 1 quilo que vem nos produtos naturais, e vai pegando de 200 gramas. Faz 200, usa 7 dias. Então, você pode fazer a porção para cada 7 dias. Tendo cuidado de deixar ele na geladeira e sem o contato da luz. E o pessoal de Criciúma perguntou: para pacientes polimedicados, é interessante utilizar a espinheira... é interessante utilizar a espinheira santa para prevenção do tratamento da dor gástrica? Oi. Então, em relação à espinheira, a espinheira santa, ela pode ser um coadjuvante em pessoas que fazem tratamento para... anti-inflamatório ou outras medicações que irrita o estômago, tá? Então, ele pode ser um substitutivo ao omeprazol para estas questões. Então, veja eu estar prescrevendo o omeprazol para fazer a proteção gástrica, para de repente estar tomando medicamento para hipertensão, para dor, para várias outras medicações, eu posso estar utilizando a espinheira santa como uma alternativa, né? Com os benefícios de evitar todos os efeitos colaterais que existem, né, do uso prolongado e desnecessário do omeprazol. A gente também tem uma outra pergunta, né, que foi publicada no portal do Telesaúde Brasil, falando sobre os benefícios, os problemas do omeprazol. A próxima pergunta, então, é do pessoal de Blumenau. A espinheira santa deve ser ingerida em jejum? Sim, para tratamento para úlcera gástrica, se recomenda sim utilizar em jejum. Se for uma questão de azia, né, ou proteção gástrica, não tem necessidade de usar em jejum. No caso como antidispéptico, eu vou utilizar entre as refeições. E o pessoal de Itajaí perguntou:
A erva mate tem efeito digestivo? E o uso de anis estrelado? Tá. A erva mate, a ação maior dela, ela é diurética. Também tem ação digestiva porque ela tem tanino na composição dela, tem canino, tem cafeína. Então ela também tem uma ação digestiva, mas a ação principal da erva mate, ela está relacionada um pouco mais com a ação diurética do que digestiva em si, tá? E o pessoal de Benedito Novo perguntou: a temperatura da água para fazer o chá tem que ser em ponto de chimarrão ou fervendo? Tá, então, deixa eu só voltar do anis estrelado, que eu Isso. esqueci. Então, em relação ao anis estrelado, o anis estrelado, ela é uma planta que ela também ela é digestiva, tá? Ela tem uma ação terapêutica próxima da erva doce, certo? Também é uma boa alternativa. Não coloquei ela na web, porque como ela não está nas listas do Ministério, e é uma planta que ela é difícil de encontrar, difícil de ter ela disponível, né? Até é uma planta mais cara, por essa questão ela não está aqui na nossa web. E em questão agora do tempo e a temperatura da água, tá? Isso a gente tem que sempre pensar assim: qual é o farmacógeno, qual é a parte da planta que eu estou utilizando. Se for partes moles, então folha, fruto, né, mole, eu vou sempre utilizar por infusão, que é o quê? Pico a parte da planta, coloco a água sobre a planta. E aí espero os 15 minutos para estar tomando. Plantas que são ricas em flavonoides e em óleo essencial, eu devo estar utilizando uma temperatura, tá, de até 40 graus, que é aquele momento que começa a chiar, que a gente chama do ponto de chimarrão, e coloco. Por quê? Por causa de não perder os princípios ativos que eu tenho ali. O flavonoide degrada com temperatura muito alta e o óleo essencial evapora. Então, por isso que plantas aromáticas eu devo tapar ela, né? E depois que deu os 15 minutos, eu levanto o pires e aquelas vaporzinho que ficaram grudadinho em cima do pires, eu devolvo para dentro da xícara, porque ali os meus óleos essenciais. Os princípios amargos que estão presentes nas plantas colagogas, coliréticas, né, e hepatoprotetoras, o interessante é fazer o macerado a frio, gelado. Então, por isso que o boldo de jardim, por ele ser rico em princípios amargos, a gente faz tritura ele, coloca água gelada e toma aquele macerado a frio. Então, depende muito do que você quer extrair daquela planta, tá? E quando eu trabalho com princípios ativos que estão presentes em plantas com partes duras, como casca, raiz, caule, a semente, as folhas que são coriáceas, aí eu faço por decocção. Aí o que eu tenho? Qual é a temperatura da água? Depende da parte também. Então, folhas coriáceas, eu vou usar tempo de ebulição, ligo o fogo, deixa ferver. A hora que entrou em ebulição, eu coloco a folha ali dentro e fervo mais 5 minutos. Desligo, tapo e aguardo. Quando é casca, semente, raiz, eu coloco a água, coloco a parte na planta e já ligo e deixo ela ferver por 12 minutos, tá? E aí, fervura em tempo de ebulição mesmo, 100 graus. Tá certo, então, pessoal, essa foi a última pergunta que a gente recebeu. Eu vi que todo mundo tá mandando bastante sugestão, o pessoal tá elogiando a webconferência, gostaram bastante, muito obrigada por esse retorno. A gente vai anotar as sugestões de vocês. Aqui eu vi que o pessoal sugeriu fitoterápicos para dores crônicas, fitoterápicos para ansiedade e calmantes. Outro pessoal sugeriu apresentação de plantas anti-inflamatórias e analgésicas, para enxaqueca, infecções do trato urinário, para uso tópico em dermatologia. Bastante gente sugeriu também fitoterapia na depressão. Então a gente está lendo aqui, pode deixar que a gente vai anotar as sugestões de vocês. Muito obrigada pelo retorno positivo de todo mundo. Eu gostaria só de lembrá-los que qualquer dúvida que vocês tiverem,
Pode ser uma dúvida clínica, dúvida do processo de trabalho ou dúvida mesmo sobre essa webconferência que foi tão movimentada, vocês gostaram tanto. Se tiver qualquer dúvida, vocês podem solicitar uma teleconsultoria com a gente no portal do Telesaúde Santa Catarina. E o pessoal também perguntou bastante sobre material para impressão. A gente coloca lá no portal do Telesaúde a apresentação, essa que vocês viram aí, a apresentação em PowerPoint, os slides, todos eles a gente insere lá no portal, junto com o vídeo da webconferência. Então também, se quiserem assistir depois ou passar aí em algum lugar, o vídeo a gente disponibiliza no YouTube e no portal do Telesaúde Santa Catarina. A apresentação, o arquivo dela em PDF também vai ser disponibilizado lá no portal e a gente anotou todas as sugestões de vocês. Muito obrigada pela participação, muito obrigada pelas perguntas. Vou abrir espaço então para a Gisele fazer o encerramento e agradecer a todo mundo. Obrigada. Ok. Agradeço a oportunidade. Uma coisa que eu quero deixar pessoal é que plantas para o sistema nervoso central, para calmante e antidepressivo, essa a gente já fez uma web. Essa está disponível no portal. Então, quem fez essa web foi o Dr. César. Tá? Então, vocês podem acessar lá. Então, lá a gente traz um conjunto de plantas que podem ser utilizadas para depressão e para ansiedade. Das sugestões que vocês colocaram aqui, eu acho que a gente poderia, eu vou levar para a coordenação de teleconsultoria, como proposta uma próxima conferência, a gente falar então sobre as plantas medicinais com ação anti-inflamatória e cicatrizante para as questões dermatológicas. Então, existe um material muito legal para o uso de plantas medicinais no tratamento de queimaduras e feridas, tá? Associado a protocolos da enfermagem. Então, se o pessoal concorda, acho que a gente poderia propor para os próximos meses. Eu vou olhar a agenda lá com a Luíse para a gente poder estar fazendo então esse próximo tema. E vocês fiquem aí de olho. Enquanto a nossa próxima web não vem, né? Eu aguardo as perguntas as perguntas lá pela teleconsultoria. E também a gente pode estar agendando teleconsultorias síncronas para estar discutindo as plantas que vocês reconhecem aí na comunidade de vocês. Muito obrigado, até a próxima.